Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é O Ouro Acabou, retirado do livro de História, Goiás para Viver e Aprender, dos autores Ledonias Franco Garcia e Sônia Maria dos Santos Menezes, editora Cânone. O auge da exploração do ouro em Goiás durou cerca de 50 anos. Depois, a produção começou a diminuir. E diminuiu tanto que não fazia mais sentido continuar gastando dinheiro nessa atividade. Custava caro manter os escravos. Por isso, muitos mineradores abandonaram suas minas, deixaram os arraiais e levaram seus escravos. A vida nos arraiais e vilas parou de crescer porque a produção do ouro era pequena em alguns lugares e em outros acabara por completo. Quem teve condições permaneceu nos sítios e nas pequenas fazendas. Alguns trocaram a atividade mineradora pela criação de gado e lavoura. Entretanto, é importante lembrar que o ouro até hoje é explorado em muitos garimpos pelo Brasil adentro. E aqui no cantinho tem uma informação interessante. O que são vilas? Vilas são povoados de médio porte, maiores que os arraiais. Então, o que a gente pode concluir? Que os arraiais são pequenos povoados e as vilas são povoados de médio porte, ou seja, um pouquinho maior que os arraiais. Outro aspecto que precisa ser observado é o fato de que o ouro acabou, mas deixou heranças importantíssimas às cidades e à cultura que nelas nasceu, uma cultura típica da mineração. Quando visitamos alguma cidade surgida no período da mineração, a primeira coisa que nos chama a atenção é o formato dos seus casarios, com paredes geminadas e muitas janelas e portas que dão diretamente para a rua. As residências possuem grandes quintais. As ruas são irregulares, com calçamento de pedra e cheias de becos. As igrejas apresentam muitos ornamentos e esculturas de santos e anjos. Esses conjuntos arquitetônicos em estilo colonial são típicos do período da mineração. Jaraguá, Pirenópolis, Pilar de Goiás, Santa Cruz, Corumbá e a cidade de Goiás são representativas dessa época. A cidade de Goiás ganhou um título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade no ano de 2001. Esse título é conhecido ao conjunto de bens, casas, igrejas, móveis, produção cultural, reconhecidos internacionalmente como de grande valor histórico e cultural para toda a humanidade. Analisados e registrados pelos órgãos competentes, passam a ser também por eles acompanhados, dentro de regras determinadas. Então, pense aqui comigo. O que são esses conjuntos arquitetônicos? Os conjuntos arquitetônicos são conjuntos de casas, prédios, igrejas que pertencem a um mesmo estilo de construção, ou seja, são parecidos, têm o mesmo estilo, são quase iguais. O estilo colonial é o estilo de arquitetura de residências e outros prédios construídos durante o período da mineração. Então, eles têm uma aparência, um estilo parecido um com o outro, porque foram construídos dentro de um período colonial. Então, eles têm o estilo daquela época. Os prédios não foram reformados, então se mantêm iguais ao que era antigamente, no período colonial. Por exemplo, essa igreja é uma igreja do Rosário, que fica em Pirenópolis, Goiás. É uma pintura, é uma tela a óleo do MC Lima, feita em 2002. Essa outra igreja, na primeira imagem, é a Igreja da Boa Morte. Ela fica na cidade de Goiás, atual patrimônio histórico e cultural da humanidade. A segunda foto é a casa da Cora Coralina.
que fica na cidade de Goiás. Também uma pintura a óleo de MC Lima, em 2002.